Então, como todo dia de manhã, de segunda a sexta agora, porque sábado e domingo nós vamos ler Shri Brihad Bhagavatamrita, estamos acompanhando o Harikatha de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, capítulo 4 do Shri Chaitanya Charitamrita, os motivos íntimos para o aparecimento de Gauranga Mahaprabhu. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está revelando o que Krishna está pensando e como Krishna revela o motivo para ele aparecer como Gauranga Mahaprabhu. Ei Sava Ras Niryasa Koriba Ashada Ei Dwari Koriba Saba Bhaktere Prasada. Eu vou saborear a essência de todas essas raças e dessa maneira favorecerei todos os devotos. Então Krishna está imbuído do humor de Mahaprabhu. E está revelando Brajera Nirmala Raga Shuni Bhaktagana Raga Marge Bhaje Jana Chari Dharma Karma. Então, ouvindo sobre o amor puro dos Brijabasis, os devotos me adorarão no caminho do amor espontâneo, abandonando todos os rituais de religiosidade e atividade frutiva. Muito importante esse verso, né? Que Krishna está falando o que vai acontecer. Haribol, Dandavad Pranams. Ele está assistindo, quer ver, deixa eu ver. E não está marcado o número dele com um Prabhu lá de Recife. Então, eu acabei de ver aqui. Quantos estão assistindo? 4 pessoas. Então esse marcador aqui é só para os assinantes. Deve ser, você não entende como é que é esse marcador. Mas enfim, que aqui tem um marcadorzinho, aí aparece 0 espectadores. Eu vi aqui, eu procurei alguém, escutei 44. Então Mahaprabhu, Krishna na verdade está falando, ele acaba de voltar para o mundo espiritual e está pensando assim. Então, por ouvir sobre o amor puro dos residentes de Braja, os devotos me adorarão no caminho do amor espontâneo, Raga Marga, abandonando todos os rituais de religiosidade e atividade frutiva. Então, Srila Prabhupada vai comentar aqui: muitas almas autorrealizadas, tais como Raghunatha Das Goswami e o rei Kula Shekhar, recomendam com muita ênfase que desenvolvamos este amor espontâneo a Deus, mesmo correndo o risco de violar os códigos tradicionais de moralidade e religiosidade. Srila Raghunatha Das Goswami, um dos 6 Goswamis de Vrindavana, escreve em suas orações, chamadas Mana Shiksha, que devemos simplesmente adorar Radha Krishna com toda atenção. Nadarman Shuti Gana Niruktam Kila Kuru. É o segundo verso que a gente tem lido na terça-feira. Não devemos nos interessar muito em praticar rituais védicos ou simplesmente seguir regulamentos, seguir normas. Devemos profusamente, como Raghunatha Das Goswami diz, devemos adorar Shrimati Radhika, Radha e Krishna. Devemos, mesmo como nossos acharyas explicam, mesmo que nós não tenhamos adhikara, mesmo que não tenhamos nenhuma qualificação, nenhum sukriti, se nós entendemos intelectualmente que Shrimati Radhika é Gurudev de Krishna e Krishna é a suprema personalidade de Deus, então a gente intelectualmente deve fazer um esforço mental, um esforço energético, emocional, para seguir o conselho de Raghunatha Das Goswami, que é Rati Manjari, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami termina todo o capítulo dizendo Rupa Raghunatha Pade. Ele se refugia aos pés de lótus de Rupa Goswami e Raghunatha Das Goswami. E ele, que é uma das maiores autoridades sobre a filosofia Gaudiya Vaishnava, a filosofia de Mahaprabhu, ele está com isso, assim, indicando claramente que a nossa fonte de inspiração maior,
é Rupa Goswami. Por isso que os Vaishnavas seguidores de Mahaprabhu, depois da contribuição transcendental de Rupa Goswami, eles são chamados de Rupa Nugas. Né? Mas nós também devemos observar o que Raghunath Das Goswami está falando no Mahashiksha. Né? E aí Prabhupada cita esse verso do Mukunda Mala Stotra do rei Kulasheka, que é muito importante. Nasta dharme navastu nichaya naiva kamopa bhoge yad bhavyam tad bhavatu bhagavan purva karma nurupam etat partyam mama bahu matam janma janman tarepi tuat padambho ruha yuga gata nishala bhakti rastu. Eu não tenho atração, não sinto atração por praticar rituais religiosos ou manter um reino na terra. Ele é o rei. Eu não ligo para os prazeres dos sentidos, que eles apareçam e desapareçam segundo os meus feitos anteriores, segundo o meu próprio karma. Meu único desejo é estar fixo em serviço devocional aos pés de Lorde do Senhor, mesmo que eu precise voltar a nascer vida após vida. Então aqui o rei Kulasheka, esse Mukunda Mala Stotra, ele está replicando o que Mahaprabhu fala. O que Mahaprabhu fala? Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagadisha kamaya mama janmani janmanishvare bhavata bhakti ahaitu kitoi. Ele está falando janmani janmanishvare. Mahaprabhu está dizendo que não importa se eu tiver que nascer onde quer que seja, né? Pode ser nos planetas infernais, pode ser em qualquer condição, pode ser numa família de muçulmanos, né? Pode ser numa família de cariocas, pior ainda, né? Mas que eu nunca me esqueça dos seus pés de lótus e que eu sempre preste serviço a você sem motivação. Meu coração está cheio de motivações porque eu sou uma alma condicionada, mas todo dia eu tenho que devorar. Ó Gurudeva, por favor, me ajude a limpar essas motivações, né? Então essas são instruções muito importantes. Anugrahaya Bhaktanam Manusham Dehamashita Bhajate Tadishi Krida Yatshuta Tatparo Bhavet. Krishna manifesta a sua forma eterna, que parece a forma humana, né? Porque na verdade a forma humana é uma imagem e semelhança da forma de Krishna, e ele pratica seus passatempos para mostrar misericórdia aos devotos. Tendo ouvido esses passatempos, devemos ocupar-nos a serviço dele. Tendo ouvido esses passatempos. Então, Lila Katha. Por isso que no domingo nós vamos ter Braja Lila. Nós estamos anunciando para todos, domingo que horas? De 7 às 8 da noite, vamos nos reunir para ler só os doces passatempos de Braj, de livros como Chamatkara Chandrika, Prema Samput, e se vocês que assistem quiserem também recomendar alguma literatura como Gopala Champo ou qualquer livro nectário dos Goswamis de Vrindavan, Govinda Lilamrita, de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, né? Aqueles livros que eu tiver cópia aqui, a gente pode ir lendo os passatempos um depois do outro, mas a ideia é fazer exatamente o que esse verso do Srimad Bhagavatam está indicando, que a gente ouve Lila Katha para a gente nutrir o nosso bhajan. Se a gente não ouve Lila Katha, se a gente não ouve sobre os passatempos de Krishna, a gente vai querer ouvir sobre os passatempos mundanos. Quando eu era novo, eu morava lá no Rio, não sei o que lá, né? Então a gente precisa injetar na nossa mente Lila Katha, né? Ler o livro de Krishna, que Srila Prabhupada tão misericordiosamente disponibilizou, né? Todos os passatempos de Krishna. Ler o 10º canto, a mesma coisa, né? Então Prabhupada está dizendo que esse verso é do capítulo 33 do Srimad Bhagavatam. A Suprema Personalidade de Deus
tem inúmeras expansões de sua forma transcendental que existem eternamente no mundo espiritual. Este mundo material é apenas um reflexo pervertido do mundo espiritual, onde tudo se manifesta sem inebriamento, né? Então, no mundo espiritual, todas as verdades, toda a existência se manifesta sem ficar ébrio, né? Sem ninguém ficar intoxicado. Lá todos ficam embevecidos, não intoxicados. Ficam, como se diz, enlevados, né? Lá tudo existe, tudo está lá na sua existência original, livre do domínio do tempo. Coisa feia o tempo, né? É um aspecto de Krishna. Mas é um aspecto meio horrendo, né? Porque o tempo corrói tudo. O tempo não pode deteriorar ou interferir nas condições do mundo espiritual, onde diferentes manifestações da Suprema Personalidade de Deus são os receptáculos da adoração de diferentes seres vivos em suas posições espirituais constitucionais. Então ele está falando sobre o que, Prabhupada? Está falando sobre Vaikuntha Dham, ilimitados planetas Vaikuntha com diferentes formas de Vishnu, né? A única diferença é a posição dos quatro símbolos nas quatro mãos, né? Nishinha, Varaha, Vamana, inúmeras manifestações de Vishnu, Vaikuntha Dham. E depois Ayodhya Dham, onde Sita e Ram estão eternamente desfrutando de seus passatempos. Depois Mathura Dham, né? E depois Dwarka Dham. Então, em cada desses planetas espirituais, em cada dessas moradas espirituais, Krishna se manifesta como uma forma específica. Por quê? Porque o seu Bhakta deseja adorá-lo de uma determinada maneira. Então, essa relação Bhakta e Bhagavan, como Shripad Maharaj, né? Bhakta, Bhakti, Bhagavan. Essa relação entre o Bhakta e o Bhagavan é uma relação eterna. Isso chama-se Lila, né? Então, Krishna está eternamente nutrindo a Bhakti Rasa do seu devoto. E o seu devoto, por sua vez, está eternamente servindo, satisfazendo a Krishna, para Krishna ficar cada vez mais entusiasmado de corresponder ao amor do seu devoto, né? Então, a bondade encontrada no mundo material é poluída, é contaminada pelos modos da paixão e da ignorância. Não existe Vishuddha Sattva. Dizer que a forma humana de vida é a melhor posição para o serviço devocional tem um significado especial, porque apenas nesta forma pode o ser vivo revitalizar, reviver o seu relacionamento eterno com a Suprema Personalidade de Deus. A forma humana é considerada o estado máximo, né, a condição máxima no ciclo das espécies de vida no mundo material. Se tiramos proveito dessa espécie mais elevada de forma material, podemos recuperar nossa posição de serviço devocional ao Senhor. Então, forma humana, né? Vários versos, vários shlokas, Srimad Bhagavatam, né? Gita, todos os Shastras falam dessa característica, dessa premissa especial, dessa prerrogativa da forma humana. As encarnações da Suprema Personalidade de Deus aparecem em todas as espécies de vida, embora isto seja inconcebível para o cérebro humano. Então, Srila Prabhupada sempre fala isso, né? Que se existem 8.400.000 espécies de vida, com certeza existe uma manifestação de Krishna que representa cada uma dessas espécies de vida. Porque senão Krishna não seria Adi Purusha, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, né? Tudo que existe tem a sua contrapartida transcendente e absoluta em Krishna. Entende isso? Então, em todas as milhões de espécies de vida, Krishna se manifesta. Os passatempos do Senhor são diferenciados segundo a capacidade de apreciação
dos diferentes tipos de corpos dos seres vivos. O Senhor Supremo concede a bênção mais misericordiosa à sociedade humana ao aparecer sob sua forma humana. É então que a humanidade tem a oportunidade de se ocupar em diferentes espécies de serviço eterno ao Senhor. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam, né? Sakyam Atma Nivedanam, né? Pulei uma linha. Archana Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Então essa é a prerrogativa da forma humana. O apreço natural especial das descrições de um passatempo em particular do Senhor Supremo indica a posição constitucional da diva. Entende isso? Ele está falando assim que a diva ela vai ter um apreço natural e muito especial pela descrição de um passatempo em particular de Krishna. Por exemplo, Nishanta Lila, né? No Brahma Muhurta, Krishna está num daqueles 8 momentos do seu dia transcendental, ele está com Srimati Radhika em Nishanta Lila. Então, alguns devotos, alguns Vaishnavas, eles vão sentir uma atração muito forte por Nishanta Lila. Mas isso nós estamos falando de Vaishnavas que estão numa fase de sadhana em que eles estão tendo spurts, né? Estão tendo visões momentâneas da Lila, da forma transcendental de Krishna. Então, quando esse Vaishnava abandona o seu corpo nesse mundo material, ele se reintegra a essa Lila. A adoração, a servidão, a amizade, a afeição parental e o amor conjugal são os 5 relacionamentos primários com Krishna. A fase perfectiva máxima do relacionamento conjugal, enriquecida por muitos sentimentos, muitos bhavas, dá a doçura saboreável máxima ao devoto, confere ao devoto doçura saboreável máxima. Então o Senhor aparece como diferentes encarnações: peixe, tartaruga, javali, Parashurama, o Senhor Rama, Buda e assim por diante, para corresponder aos diferentes apreços dos seres vivos em diferentes etapas de evolução. Então, quando a gente lê o Sri Brihad Bhagavatamrita, a gente também observa isso, né? Como em cada lugar, inclusive dos planetas no mundo material, existe uma expansão de Krishna que está ali dando suas bênçãos e mantendo tudo na mais perfeita harmonia, né? O relacionamento conjugal do amor diamante, chamado Parakiras, é a perfeição sem paralelos do amor manifesto pelo Senhor Krishna e seus devotos. Uma classe de pseudo-devotos, chamados Sahajas, tentam imitar os passatempos do Senhor, embora não tenham compreensão do amor diamante em suas expansões de potência de prazer. A imitação superficial desses Sahajas pode criar caos no caminho do avanço de nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Como nós estávamos também vendo ontem, nós sempre em nome dos ensinamentos dos nossos Gurudevas, nós sempre aprendemos que o Vaishnava mais elevado é aquele que vive sua consciência espiritual íntima para si. Ele não vai ficar dando um showzinho de devoção, né? Ele não vai se fantasiar de nada, ele não precisa provar nada para ninguém, né? Então ele é a epítome, a personificação da humildade, né? Como a gente sabe que todos os Gaudiya Vaishnavas puros, eles estão falando: ó Krishna, ó Radha, quando vocês vão me dar sua misericórdia? Onde estão vocês? Por favor, me deem seu darshan. Mas eles estão tendo darshan de Radha Krishna o tempo todo. Mas eles jamais têm essa atitude arrogante, petulante, né? Dissimulada, de demonstrar alguma coisa, né?
Então, isso são coisas características da era de Kali. Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele falando sobre esses apasampradayas, nesses grupos de pessoas, especialmente na Índia, e depois se espalha, hoje em dia se espalha no Ocidente também, que adulteram o caminho devocional segundo a orientação das sampradayas autorizadas, né? Na época de Srila Bhaktivinoda Thakur havia 14, né, como Gauranga Nagari, os Prakrita Sahajas, Sakibeki, né, vários, os Baús e assim por diante. Mas Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, na década de 50, mais ou menos, do século XX, ele detectou, ele escreve isso, ele detectou, de 14 passaram para 35 grupos de pessoas que propõem processos de Bhakti que não tem nada a ver com Bhakti pura, nem com Bhakti mista, né? Não estão nem previstas dentro do Shastra, porque Bhakti misturada com Karma, Bhakti misturada com Jnana estão previstas no Shastra, né? Então o Prabhupada está falando, se dedicar à prática sexual material jamais poderá ser equacionada ao amor espiritual, que é bondade inadulterada. As atividades dos sarradias simplesmente afundam a pessoa cada vez mais na contaminação material dos sentidos da mente. Os passatempos transcendentais de Krishna demonstram servidão eterna a Adhokshaja, o Senhor Supremo, que está além de todos os conceitos perceptíveis pelos sentidos materiais. As almas condicionadas materialistas não compreendem as trocas de amor transcendentais, mas gostam de se chafurdar no prazer dos sentidos, em nome do serviço devocional. As atividades do Senhor Supremo jamais poderão ser compreendidas por pessoas irresponsáveis que consideram os passatempos de Radha e Krishna coisas comuns. A dança da raça é providenciada por Yoga Maya, a potência interna de Krishna, e está além do alcance de uma pessoa afetada pela matéria, pela contaminação da matéria. Tentando jogar lama na transcendência com sua perversidade, os sarradias interpretam erroneamente os dizeres Tat Paratana Nirmalam e Tat Paro Bhavet. Naquele verso, né? Tat Paratana Nirmalam, Sarvopadi Vinirmutam, Tat Paratana Nirmalam, Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakti Ruchate. Então o Prabhupada está dizendo que eles interpretam erroneamente. Interpretando erroneamente Tadrishi Krida, eles querem se dedicar ao sexo enquanto fingem imitar o Senhor Krishna. Mas é preciso de fato compreender o significado das palavras pela inteligência dos Goswamis autorizados. Então, qual é a sua inteligência? Qual é a minha inteligência? Nós temos no corpo, um dos 8 elementos é Buddhi, né? Mas você alimenta esse Buddhi com a inteligência dos Goswamis autorizados. Como Srila Narottam Das Thakur, em suas orações aos Goswamis, explica a sua incapacidade de entender esses assuntos espirituais. Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti Kabehama Bujavose Yugala Piriti. Ele está dizendo aqui: quando terei avidez para compreender a literatura apresentada pelos Goswamis? Quando eu tiver essa avidez, né? Quando eu tiver essa avidez por compreender a literatura apresentada pelos Goswamis, aí serei capaz de compreender os assuntos amorosos transcendentais entre Radha e Krishna, as trocas amorosas entre os dois. Em outras palavras, a menos que sejamos treinados sob a sucessão discipular dos Goswamis, né? Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya, não poderemos compreender Radha e Krishna. As almas condicionadas são naturalmente avessas a compreender a existência espiritual do Senhor. E se elas tentam conhecer a natureza transcendental dos passatempos do Senhor
enquanto permanecem absortas no materialismo, elas com certeza vão se dar mal, tanto como os sarradias, né? Então, um verso muito importante, um comentário muito importante do nosso querido Srila Prabhupada. Bhavet kriya vidhilin sei iha koya kartavya avashaye anyata pratyavaya. Aí Srila Krishnadas Kaviraj está explicando o que Krishna falou agora. Neste verso, o uso da palavra bhavet, que está no imperativo, nos diz que isto com certeza precisa ser feito. Não cumprir essa necessidade, essa necessidade absoluta, é abandonar o dever, né? É imperativo, é o caso imperativo, faça, né? Quando você está usando o imperativo, não é assim, você dá uma ordem: abra a geladeira, por favor, pega o ghee. Se bem que você não deve botar o ghee na geladeira em geral, né? Mas enfim. Prabhupada comenta: e este imperativo é aplicável aos devotos puros. Os neófitos serão capazes de compreender esses assuntos apenas depois de se elevarem pelo serviço devocional regulado sob a orientação hábil do mestre espiritual. Então, eles também terão competência para ouvir sobre os assuntos amorosos de Radha e Krishna. Enquanto estivermos na vida condicionada material, a disciplina estrita é necessária quanto às atividades morais e imorais, né? Como o Mahaprabhu o tempo todo, ele prestava atenção no comportamento moral dos seus discípulos, dos seus seguidores. Tanto que Chota Haridas, ele foi banido, o Mahaprabhu não queria mais saber de vê-lo na frente dele, né? Então esse é o exemplo de Mahaprabhu, que é Radha Krishna. Então, nesse passatempo de Chota Haridas, Mahaprabhu está dando um conselho importantíssimo. O mundo absoluto é transcendental e livre de distinções, de semelhantes distinções, porque lá não é possível bebedeira, inebriamento. Mas neste mundo material, onde há o apetite sexual, né, o impulso sexual, é necessário a distinção entre a conduta moral e imoral. Não há atividades sexuais no mundo espiritual. As transações as relações entre o amante e a amada no mundo espiritual são por amor transcendental puro e bem-aventurança inadulterada. Aquele que não se sente atraído pela beleza transcendental da raça, com certeza será arrastado pela atração material. Deste modo, agir em contaminação material, e desse modo atuará em contaminação material e evoluirá e se encaminhará à região mais escura da vida infernal. Porém, compreendendo o amor conjugal de Radha e Krishna, ou compreendendo que o amor conjugal de Radha e Krishna, porém, compreendendo o amor conjugal de Radha e Krishna, nos livramos da garra da atração to material so-called love, ao chamado amor material entre homem e mulher. Da mesma maneira, aquele que compreende o amor parental puro de Nanda e de Yashoda por Krishna será salvo de ser arrastado pela afeição parental material. Como você vê os exemplos em Srimad Bhagavatam, como Kadama Muni, se lembra? Kadama Muni é o pai de Kapila Deva. Ele fica muito pouco tempo com a esposa Devahuti, né? Devahuti é uma grande Vaishnavi,
Mas mesmo assim, ele fica com ela, ele gera um filho com ela, e quando o Kapila Deva já está crescidinho, vamos dizer assim, então Kadama Muni toma a estrada de volta às suas práticas espirituais, né? E nós estamos falando de pessoas de uma elevação espiritual impressionante. Eles estão dando exemplo, né? Eu abandonar meu pai e minha mãe, com todo respeito a eles, né? E ele abandonar Devahuti, ele abandonar o filho, que é o próprio Krishna, né? Uma manifestação, um avatar de Krishna, Kapila Deva, né? Então olha só a importância do exemplo, né? Loka Shiksha. Loka Shiksha. Krishna, ele fala na Gita que se ele ficasse de bobeira, o mundo estaria arruinado, todos os planetas, tudo estaria arruinado. Ele diz que por isso ele age constantemente, está sempre ocupado. Claro que quando ele fala isso, está falando de suas expansões, porque ele, Krishna, Vrajendananda Shyamasundar, está sempre se divertindo com os gopas, com os gopis, né? Sempre servindo a Nanda Maharaj, sua mãe, Yashoda Maria. Mas ele faz o seva dele também, ele cuida das vaquinhas, né? Se alguém aceita Krishna como amigo supremo, a atração pela amizade material estará acabada para ele. Então o Prabhupada está falando do antídoto, né? Se você tem muito apego ao sexo oposto, então você deve ler Rasa Lila Katha, você deve ouvir Rasa Lila Katha dos lábios de um Vaishnava puro, né? Você tem que procurar o sadhu onde quer que ele esteja, pague o preço, mas não perca a oportunidade de estar com o sadhuji, né? Porque ele pode te dar Rasa Lila Katha, que vai tirar do seu coração esse conceito de amor conjugal ou amor de amante, que é imoral nesse mundo material, né? Então o Prabhupada está dando um antídoto. Então se você aceitar Krishna como seu amigo supremo, a atração pela amizade material estará acabada para você, e você não ficará iludido pela chamada amizade com pessoas mundanas. Se você se sentir atraído pela servidão a Krishna, você não vai mais ter que servir ao corpo material no status degradado da existência material, com a falsa esperança de se tornar o amo, né, o servido no futuro. Da mesma maneira, aquele que vê a grandeza de Krishna em atualidade, com certeza, nunca mais buscará o chamado alívio do impersonalista ou do voidista, do nihilista, né? Então, para cada maneira de abordar a verdade absoluta, Krishna se manifesta, ele é a verdade absoluta, né? De maneira que essa pessoa que está naquela posição de atração por um aspecto dele tenha reciprocidade. Então, se não nos sentimos atraídos, pela natureza transcendental de Krishna, com certeza nos sentimos atraídos pelo prazer material. Deste modo, ficamos enredados na rede apertada de atividades virtuosas e piedosas e continuamos a existência material transmigrando de um corpo material para outro. Uma vez um jovem discípulo de Prabhupada chegou para o Estovêncio e disse: "Jai Prabhupada, tem uma notícia para o senhor. Não tenho nenhuma luxúria." Você conhece essa história? Aí Prabhupada falou assim: "Ok, pode procurar um médico que você está doente." Porque um menino de 20 e poucos anos chega para o Prabhupada, não tem nenhuma luxúria. Então você está com algum problema. Procura um psicólogo, um psiquiatra, vá ao médico. Apenas em consciência de Krishna podemos alcançar a perfeição máxima da vida. Então é como nós sempre vemos na atitude dos nossos Gurudevas, né? Eles estão na posição mais elevada, eles estão diretamente tendo darshan de Radha Krishna, das Gopis em Vrindavan, fazendo seva muito íntimo. Nikunjayuno Rati Kelisidya
Yayanibili Utira Pekshaniya Tatat Dasharati Valavasya Vandegoroshi Charanara. Esse é Gurudeva, né? Então ele está sempre nessa posição elevadíssima de seva, como se diz? Shuddha seva, serviço sem nenhuma adulteração, serviço imaculado. Mas ao mesmo tempo, para benefício do discípulo, ele mostra coisas assim tão da terra, né? Então, práticas da terra. Imagina o discípulo chegar para o mestre espiritual e dizer que não tem luxúria. Enquanto Rupa Goswami, Sanata Goswami, né? Sudha Vaishnava fazendo orações dizendo que meu coração é cheio de anatta, cheio de luxúria, de inveja, de raiva. Então assim, Gurudeva está nos ensinando que a gente deve ser, externamente a gente deve ser muito prático. Nós não somos ritualistas. Entende isso? Nós não somos ritualistas. Então assim, o tempo é muito importante, né? É uma das características de quem está em bhava. Uma pessoa que está em bhava bhakti não perde tempo cuidando do corpo, passando maquiagem, essas coisas. Com todo respeito às Vaishnavis, que elas passam maquiagem porque elas são a beleza da sanga. Tudo bem se elas quiserem passar maquiagem. Mas tudo bem se elas não quiserem também, né? Elas são bonitas de qualquer maneira. Elas são Vaishnavis. Não existe em todos os 3 mundos mulheres mais lindas que as Vaishnavis, porque elas estão oferecendo o coração para Krishna, para Gurudeva, né? Ei Vanchayati Krishna Prakatya Karana Asura Samhara Anusanga Prayojana Ei Mata Chaitanya Krishna Purna Bhagavan Yuga Dharma Pravatana Nahetandra Kama. Aí Krishna Das Kaviraj Goswami, assim como esses desejos são o motivo fundamental para o aparecimento de Krishna, ao passo que destruir os demônios é apenas uma necessidade incidental, da mesma forma, para Shri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, promulgar o Dharma da era, Yuga Dharma, é incidental, né? Ele vem no humor de Srimati Radhika para mostrar a Krishna. Como é que é? Bari Krishna Anta. Não. Bari Gora Anta Krishna. Tem esse verso do Chaitanya Charitamrita. Que externamente ele é Gora, ele é dourado, tem a tez de Srimati Radhika. O externamente, nesse caso, é transcendental, mas internamente ele é Krishna. Ele aparece como Radha Krishna, porque Srimati Radhika é muito compassiva e fala: tudo bem, nós vamos aparecer juntos. E assim você vai poder ter conhecimento, tomar conhecimento das glórias do meu prema por você. Então esse é o motivo de Mahaprabhu. E incidentalmente, por ele estar sobrecarregado do amor de Srimati Radhika. Ele está sobrecarregado do sentimento de saudade que só Srimati Radhika tem por Krishna. Ele, incidentalmente, consequencialmente, ele promulga Yuga Dharma, né? Então esses versos são importantíssimos. Esse capítulo é o suprassumo do suprassumo. Então a gente vai encerrar por aqui a leitura do... Hoje é sexta? Ah, tá. Então amanhã, sábado e domingo, nós lemos o Shri Brihad Bhagavatam Mrita. Domingo também, sábado e domingo. E domingo de noite, Braja Leela. Nós vamos ainda decidir qual é o canal. Não sei se vamos criar outro canal, mas nós estaremos informando a todos pelos meios de comunicação internéticos, certo? Acredito, podemos já decidir agora que o canal vai ser Namahata. Namahata. Tem o canal Namahata.
Então a gente vai divulgar nesse canal, porque a ideia de Nityananda Prabhu, que é aquele que estabelece esse mercado do Santo Nome, é justamente esse, né? Que nós visitemos o lar de cada casal de devotos, ou cada devoto que é solteiro, ou devota que é solteira. Se tem um larzinho, um cantinho, nós estejamos disponíveis, né? A gente também pode ter o nosso larzinho, mas nós devemos estar disponíveis para visitar a residência dos nossos irmãos e irmãs espirituais, para fazer Braja Lila Katha, né? Para saborear essa lila sem a qual o nosso coração não vai se purificar dos anatas, né? Então, acho que é procedente que se chame Namahata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki Jai, Giriraj Maharaj ki Jai, Jai Radhesham ki Jai, Jai Radha Madhava Jiv ki Jai, Radha Govinda Jiv ki Jai, Radha Shama Sundar Jiv ki Jai, Radha Raman Jiv ki Jai, Radha Gopinath Jiv ki Jai, Radha Vinod Jiv ki Jai, Banki Vihari Jiv ki Jai. Nitai Go Premanandi, Vanchakalpatara Vasha, Kripa Sindhu Vacha, Pachitanam Pavani Vyo Vaishnavi Namo Namaha. Dandavat Pranam.